Bem, minhas amigas, meus amigos, vamos à nossa reflexão da noite. O tema de hoje é: na vida, nada é por acaso. Tem uma frase de Kardec, para a gente começar, que diz o seguinte: nada é tão grande que não possa ser alcançado, e nada é tão pequeno que não seja importante. Ou seja, tudo que acontece nas nossas vidas é importante. Pode ser que você ou alguém que você, das suas relações, do seu conhecimento, esteja passando por um momento difícil, por um momento de doença, de sofrimento, de angústia, de dificuldades materiais, sim. E Deus talvez hoje não mude a sua situação ou a situação dessa pessoa. Mas com certeza, essa situação está sendo apresentada para mudar você ou essa pessoa. Ou seja, tudo o que acontece em nossas vidas, grandes ou pequenos acontecimentos, felizes ou tristes momentos, leves ou mais pesados, o importante é que cada um desses momentos tem um significado, tem um sentido na vida de cada um de nós. No livro dos Espíritos, no livro Na Era do Espírito, de Herculano Pires, no capítulo 3, tem um trecho que diz assim: nada acontece por acaso. Tudo resulta da lei de causa e efeito. E todo efeito tem um sentido, o da evolução. Todos somos espíritos faltosos e sofremos as provas que pedimos antes de encarnar. Temos dívidas coletivas a resgatar, mas além do resgate, espera-nos a liberdade, a paz e o progresso. Essa é a introdução para que a gente se conecte com o capítulo 27 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título principal Pedi e obtereis. No seu item 8 tem uma passagem que diz assim, e reflete muitas vezes as situações que nós vivemos. Kardec nos relata, o Espírito nos relata o seguinte: um homem se acha perdido no deserto. A sede o martiriza horrivelmente. Desfalecido, cai por terra. Pede a Deus que o assista e espera. Nenhum anjo lhe virá dar de beber. Contudo, um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos que tem diante de si. Por um movimento maquinal, reunindo todas as forças que ainda lhe restam, ele se ergue, caminha e descobre ao longe um riacho. Ao enxergar o riacho, ele ganha coragem. Se esse homem não tem fé, ele vai dizer: se esse homem tem fé, ele vai dizer: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste e pela força que me deste. Se esse homem não tem fé, se lhe falta fé, ele vai exclamar: que boa ideia eu tive! Que sorte a minha de tomar o caminho do regato, em vez de outra opção de caminho. O acaso, às vezes, nos serve admiravelmente, diz o homem.
Quanto me felicito pela minha coragem e por não me ter deixado abater. Quantas vezes nós estamos nessa situação, quase desistindo, tropeçamos, caímos e sentimos dificuldade de continuar. E o plano espiritual, que cuida de cada um de nós, fica nos intuindo, nos orientando, nos aquecendo o coração com amor, para que a fé nos reerga. E quando nós passamos pela dificuldade, passamos pela dor, pouco lembramos de dar graças a Deus. Muitas pessoas acham que os fatos que acontecem nas nossas vidas, bons ou ruins, acontecem por sorte, por azar ou por acaso. E quando acreditam nisso, não percebem a presença de Deus em nossos dias, em nossas vidas. E nada, meus amigos e minhas amigas, absolutamente nada acontece por acaso na criação divina. Seja um grande ou um pequeno acontecimento. Aos olhos humanos, esse acontecimento é grande ou é pequeno. Mas o que significa, então, esse nada acontece por acaso? Significa que absolutamente tudo o que nós vivemos, o que nós vivenciamos, tem uma finalidade, tem um objetivo. E o principal objetivo é o aprendizado do amor na jornada da vida. Nós vamos passar pela vida aprendendo, minhas amigas e meus amigos. Porque se nós negarmos essa verdade, a vida passa por nós ensinando duras lições. Albert Einstein, um dos maiores cientistas do mundo, disse certa vez, para nos lembrar que o acaso, a sorte ou o azar não existem, disse o seguinte: Deus não joga dados com o universo. Tudo tem um sentido, um propósito maior. Albert Einstein, um cientista, um gênio que passou aqui pelo nosso planeta, que tinha números para tudo, não acreditava no acaso. Porque Deus não joga dados. Porque quando eu acredito que tudo na minha vida é por sorte, por azar ou por acaso, eu tenho essa ideia, né? Que de repente hoje Deus tirou a minha fichinha lá e falou assim: hoje você vai ter uma crise renal. A gente sabe que não é assim, né? Deus nunca quer nada nas nossas vidas que não seja para o nosso bem, para a nossa evolução. Então, tudo, absolutamente tudo que acontece tem um motivo determinado. E quando nós passamos a acreditar verdadeiramente nisso, nós estamos começando a buscar o aprendizado que o Mestre Jesus veio até nós para ensinar. Que a nossa jornada é de semeadura e de colheita. De semear e de colher. Sabe, e muitos aqui, com certeza, têm muito claro esses acontecimentos. Sabe aquele acontecimento, aquela separação, aquela perda que você teve? Já existia um motivo, já existia uma causa que pode ter origem nesta
ou em encarnações anteriores. Nós podemos não ter a clareza desses motivos, pois nós somos envolvidos por emoções intensas nesses momentos. Mas quando eu tenho fé, aquela fé que tem a força de suportar o solavanco, eu trago que tem um motivo para tudo estar acontecendo. Porque muito antes que qualquer um desses fatos se consumasse em sua vida, em algum momento na sua existência, no seu pensamento, nas suas vivências, nas suas atitudes, em algum momento foram gerados esses acontecimentos. E a reencarnação nos dá a chance de vivenciar novamente, de reencontrar com situações que nos permitem fazer os ajustes necessários para a nossa evolução e para aqueles e aquelas que estão conosco nesta jornada. Então, minha amiga, meu amigo, neste momento, eu quero fazer um convite para você. Eu quero que você pare um pouquinho e pense nas pessoas que já passaram por sua vida. A experiência pode não ter sido muito boa, ou então a experiência pode ter sido inesquecível. Pense em que momento de sua vida, de sua jornada, vocês se encontraram. Pense de onde veio aquele espírito, onde ele nasceu, que caminhos percorreu até que os seus caminhos se cruzassem. Pensa um pouquinho. E aí a gente fica pensando, quando você pensar em alguém especificamente, e nesse momento talvez eu queira pensar num grande amor, numa grande amizade, numa relação maravilhosa que eu tive com pais, ou com avós, ou com irmãos. Se a gente for pensar nessa sequência, nós não conseguimos alcançar de onde eles e elas vieram para as nossas vidas. Mas não chegaram até nós por acaso. Esse encontro, esse reencontro, foi desenhado por Deus de acordo com as necessidades de cada um de nós ao longo dessas caminhadas, dessas encarnações. E quando Jesus esteve aqui conosco, ele esteve aqui para nos mostrar o seguinte: eu estou junto com você, vou continuar a caminhada junto com você. Então, minha amiga, meu amigo, aproveita a jornada. Não perca mais esta oportunidade de você fazer os seus ajustes, de você abraçar o amor como energia vital para o seu espírito. O que a gente tem visto muito, e aqui o meu pedido é: não se perca em picuinhas, em mesquinharias, em apegos, em egoísmo, em orgulho, em intolerância. Não desperdice suas amizades. Não jogue fora esses relacionamentos que levaram encarnações para acontecer. Não se afaste dos seus amores por conta de sentimentos inferiores.
Porque assim como vocês sabem, e eu também, quando a gente menos espera, já estamos novamente em caminhos diferentes. E cada uma vai seguir sua jornada espiritual, que até pode ter, em momentos futuros, novos reencontros, novos cruzamentos com nossa jornada, com nossos caminhos. Mas quem de nós pode definir quantas encarnações acontecerão ainda até que esse reencontro seja possível? Pensa um pouquinho. Pensa nos seus entes queridos que partiram para o plano espiritual nos últimos anos, mais recentemente. Onde eles estão? Estão seguindo a jornada deles, delas, e você a sua. Então, para nós pensarmos um pouquinho sobre isso, eu quero trazer aqui um momento que foi muito marcante nas nossas vidas. Eu posso dizer da minha vida, né? Não posso dizer da vida de outro, mas vou trazer esse momento. O que você estava fazendo? Ou que planos para o futuro você tinha para a vida com as pessoas que você convivia, que você caminhava no final do ano 2019? O que vocês pretendiam comprar? O que vocês iam trazer a mais para casa, para a vida? Vocês planejavam viagens? Quais eram os sonhos? Aí chegou a pandemia. E o que aconteceu com os planos, com as pessoas que sonharam junto com você tantas coisas? Aonde estão essas pessoas hoje? Como está o seu relacionamento com essas pessoas hoje? E se você pensar, meu ente querido está no plano espiritual, faço a mesma pergunta. Como está o seu relacionamento com essa pessoa hoje? O quanto você tem orado por ela? O quanto você tem vibrado por ela? Porque tenha certeza que se existe um elo de amor entre vocês, se vocês construírem esse elo de amor, ela está orando por você, ela está vibrando por você, ela está conversando com espíritos de luz que te ajudem. Com tudo o que aconteceu nas nossas vidas, com tudo que aconteceu com você, com sua família, tem como imaginar que isso foi por acaso? Aquele nosso ente querido que partiu precisou continuar a própria jornada. E nós não sabemos por que foi daquela maneira. Mas Deus e ele ou ela sabem por quê. O Chico tem uma frase que eu acho lindíssima, que diz assim: ninguém cruza nosso caminho por acaso. E nós não entramos na vida de ninguém sem nenhuma razão. Então, minhas amigas, meus amigos, esses nossos encontros, esses caminhos que se cruzaram e que em algum momento seguiram suas direções, são bênçãos, são graças que recebemos de Deus. Então vamos aproveitar mais uma vez hoje e dar graças a Deus por esses espíritos todos que passaram pelas nossas vidas. Aqueles que nós conseguimos estabelecer elos de amor e também aqueles que nós tivemos dificuldade e ainda temos dificuldade em nos relacionar, porque estamos aprendendo uns com os outros.
E é por isso que eu digo que trabalhar pelo bem, quando nós nos propomos a trabalhar pelo bem nas nossas caminhadas, nós começamos a entender um conceito que é trazido no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos como é o conceito de caridade, como a entendia Jesus. E a resposta foi benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. O quanto essas três situações se apresentam nas nossas relações. Fazermos o bem para todos que estão na nossa caminhada, no nosso caminho. Sermos indulgentes com as imperfeições dos outros, porque nós também somos espíritos com sentimentos imperfeitos. E perdão das ofensas. Esse entendimento desse conceito, colocar em prática esses três pontos, colocar essa benevolência para com todos, é que criam os elos de amor. Porque a benevolência, o trabalhar pelo bem, se expressa, sabe como? Pelo carinho diário, pela paciência, pelo abraço, pelo beijo, pela palavra, pelo escutar, pelo acolher mais, pelo compreender um pouco mais. Porque quando nós buscamos trabalhar pelo bem verdadeiramente em nossas vidas, nós estamos, sim, seguindo os passos do Mestre Jesus, semeando só coisas boas. E quando eu acredito na semeadura do bem, eu não acredito mais no acaso, na sorte ou no azar. Porque eu tenho certeza absoluta que tudo é uma colheita de uma semeadura que eu vou melhorando ao longo da minha jornada. E aqui talvez alguém possa questionar o seguinte, né? Quando diz, mas se nada é por acaso, onde é que fica o livre-arbítrio? Pois se tudo já está programado, como que alguém diz que eu tenho livre-arbítrio? Afinal, as minhas escolhas não são minhas? Vamos buscar nas nossas obras básicas. Livro dos Espíritos, pergunta 741. Kardec pergunta aos espíritos: dado é ao homem conjurar aqui no sentido de evitar, de prevenir os flagelos que o afligem? Resposta dos espíritos é: em parte, é. Não, porém, como geralmente o entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. Ou seja, minhas amigas, meus amigos, nós podemos sim prevenir os infortúnios, as tragédias, os acontecimentos da nossa jornada. Principalmente, como dizem os espíritos, aqueles causados pela imprevidência humana, pelo descaso, pelo descuido, pelo desleixo, pela pouca importância que se dá ao próximo. Vou trazer um exemplo rápido, para a gente saber distinguir essa questão do livre-arbítrio das coisas que acontecem, para a gente entender como nada, absolutamente nada é por acaso. Vou trazer um exemplo aqui. Acontece um desmoronamento desses gigantescos e muitas pessoas desencarnam. Aquilo foi obra do acaso? Alguns dizem, não, aquilo foi um karma coletivo. Alguns dizem, aquelas pessoas escolheram reencarnar ali para desencarnar daquela forma. Claro que não. Aquelas pessoas foram vítimas de uma imprevidência,
de um descaso. Para alguns casos, essa tragédia, para algumas dessas pessoas, talvez essa tragédia possa ter servido para algum resgate. Mas os outros tantos foram vítimas de um procedimento errado mesmo, que causou a tragédia. É importante, então, a gente entender essa diferença para não começarmos a achar que tudo o que acontece na nossa vida é quadradinho, é programado, é fechado. Porque quando a gente começa a acreditar nisso, algumas pessoas começam a, como eu diria, a profetizar. Sim, profetizar. Eu conheço algumas pessoas, talvez vocês conheçam, pessoas que dizem assim: não, essa pessoa está passando por essa doença, ou essa pessoa está passando por essa dificuldade, por aquilo que ela fez em vidas passadas. Minha amiga, meu amigo, se alguém disser para você, tenho 100% de certeza que isso que essa pessoa está passando é um resgate, é um problema de vidas passadas, cuidado, muito cuidado com essa pessoa. Porque essas pessoas conduzem as outras a águas perigosas, águas confusas, não querem trazer ajuda. A doutrina espírita, ela é consoladora, ela é acolhedora. Ela não é julgadora e nem definidora de origens e destinos de absolutamente ninguém. Os ensinamentos da doutrina são para trazer luz, trazer clareza, trazer acolhimento, trazer mais paz. Os ensinamentos da doutrina são para facilitar e orientar a convivência entre os seres humanos e não para causar medo ou gerar angústias e pior, tentar colocar culpa nos outros. Mas para embasar isso que eu estou falando, eu quero trazer aqui uma passagem de Jesus, que está no Evangelho de João, capítulo 9. É o encontro de Jesus com um cego de nascença. Os apóstolos perguntaram para ele: mestre, por que foi que esse homem nasceu cego? Foi por causa dos seus pecados ou por causa dos pecados de seu pai, dos seus pais? E Jesus respondeu: nem uma coisa, nem outra. Jesus disse isso. Ele nasceu assim para nele se mostrar o poder de Deus. E continuou Jesus: temos todos de fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite desce e todo o trabalho cessa. Enquanto estiver aqui nesse mundo, sou a luz do mundo. Vejam só, o que é essa passagem? Jesus não diz que aquele homem é cego porque ele cometeu erros em encarnações passadas. Jesus não diz que aquele homem nasceu cego porque seus pais cometeram erros e precisavam ter um filho cego. Jesus diz, porque ele cura esse cego. Diz que aquele espírito veio daquela maneira para que pudesse ser mostrado o poder de Deus. Mas eu quero destacar dessa passagem o convite que Jesus faz para você, para mim, para todos nós. Temos todos que fazer as obras daquele que nos enviou enquanto é dia. Porque a noite cessa, a noite desce e o trabalho cessa. Ou seja, temos que espalhar amor, trabalhar pelo bem enquanto estamos com os olhos abertos, enquanto a luz chega aos nossos espíritos. Que em algum momento vamos fechar os olhos e o trabalho vai cessar. Bem, meus amigos, minhas amigas, nada em nossas vidas acontece por acaso.
As pessoas que estão, que estiveram, o que ainda vão chegar nas nossas vidas, vêm por um motivo. E eu quero aqui, para a gente encaminhar para o nosso encerramento, trazer algumas coisas quando a gente fala de convivência, principalmente quando falamos de família. Em alguns momentos, algumas pessoas falam: puxa vida, Vicente, você fala em fazer o bem, em compreender, em ter paciência, em ouvir, mas é porque você não conhece a minha família, não conhece as pessoas. Não, não conheço. Assim como ninguém ou poucos conhecem a minha. Mas será que quando nós perguntamos para Deus por que esses espíritos vieram para a minha vida, como é que eu vim parar nessa família? Ou então, o que eu fiz para merecer estar nessa família? Puxa vida, será que eu não dei sorte? Por que Deus não me colocou em outro caminho, em outra família, com outros amores, com outras pessoas? Quando eu faço esses questionamentos, eu acho que Deus sorteia os lugares para onde a gente vai. E o Espírito André Luiz diz o seguinte, que família é uma união de almas, todas em processo de evolução, onde são necessários ajustes e aperfeiçoamentos constantes. Então vamos nos lembrar o seguinte: você pode não ter a família que gostaria. Você pode não ter a família que queria. Mas tenha certeza absoluta, você tem em sua encarnação a família que você necessita para aprender a amar, a perdoar e a trabalhar pelo bem. Você, minha amiga, você, meu amigo, você é único, você é única na criação divina. Você é precioso, você é preciosa para Deus. Acredite nisso. E Deus não joga dados na sua vida para caminhos incertos. Tanto assim que ele colocou nos nossos caminhos um espírito chamado Jesus, que está ao seu lado, que está ao meu lado, iluminando os nossos passos, alimentando nossas esperanças, reforçando a nossa fé, com a certeza que o amor de Deus sempre traz para as nossas vidas tudo o que é bom para nós, que faz bem para nós espiritualmente. Eu quero encerrar com um texto aqui, não localizei o autor, por isso que eu não vou citar, se chama Acaso. Diz assim: cada um que passa em nossa vida, passa sozinho, pois cada pessoa é única e nenhuma substitui a outra. Cada um que passa em nossa vida, passa sozinho, mas não vai só e não nos deixa sós. Leva um pouco de nós mesmos, deixa um pouco de si mesmo. Há os que levam muito, mas há os que não levam nada. Essa é a maior responsabilidade de nossa vida. E a prova que duas almas não se encontram por acaso. Duas almas se encontram pelo amor de Deus por cada um de nós. Muita paz, muito amor, muitos encontros e muitos reencontros felizes na vida de cada um de vocês.